Boa noite, igreja. Deus é bom, amém? E quantos têm provado da bondade de Deus? Eu quero te dizer que Jesus está aqui essa noite. E não porque é um clichê falar isso em um culto, não porque eu estou vendo Ele aqui, mas porque a palavra de Deus, ela nos diz que onde estão dois ou mais reunidos em seu nome, ali Jesus está. Ele diz que onde estiverem dois ou mais reunidos pelo motivo dele, ali eu estarei. Então eu quero afirmar para você, com base na palavra de Deus, que Jesus está aqui nessa noite. Certamente somos mais do que dois. E certamente o Cristo pelo qual nós adoramos, o qual nós amamos, o qual deu a vida por nós, Ele não só fez milagres, Ele não só nos salvou há mais de 2000 anos atrás, como Ele continua fazendo nos dias de hoje. Nós acreditamos que o nosso Deus, Ele continua sendo poderoso, e mais do que isso, Ele continua demonstrando o seu poder e a sua glória para o seu povo. Eu quero te dizer que nessa noite, se você não tem ciência disso, ou se você estava no automático, que eu acho difícil depois do louvor, eu quero te lembrar que Jesus está aqui, a própria pessoa de Cristo está aqui, para derramar a sua bondade sobre você, para te ouvir, para derramar o amor dele sobre o seu coração. Não só para que seus pedidos sejam concedidos, mas para falar com você, para falar aos seus ouvidos. Então a minha oração é para que nessa noite o Espírito Santo não só abra o nosso coração, mas abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que a gente possa usufruir da presença de Deus. Eu quero te lembrar que nós estamos na presença do Rei. E eu te falar, meu irmão, eu acho que quando a gente está na presença do Rei, se tem algo que nós devemos fazer, é aproveitar a presença desse Rei. Amém? Então nós podemos e nós devemos aproveitar a presença de Cristo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 7, dos versículos 1 ao 10. Lucas, capítulo 7, dos versos 1 ao 10. Todos acharam? Amém, irmãos? Lucas, no capítulo 7, versículo 1 ao 10, diz o seguinte: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a despeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos judeus, pedindo que lhe viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo o seguinte: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa dele, da casa do centurião, o próprio centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai. Obrigado. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo.
Amém? Só até aí. Eu quero te convidar, por gentileza, a fechar os seus olhos, para que a gente possa fazer uma breve oração. Espírito Santo, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos na sua presença. A nossa oração é para que o Senhor possa abrir os nossos corações e os nossos olhos, para que a gente possa te ver na exata medida que o Senhor deseja. Se ainda há algo que o Senhor quer transformar em nós, e com certeza há, que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, e que o Senhor Jesus possa se fazer presente, para que essa palavra realmente possa frutificar nos nossos corações. Que o Senhor retire de nós tudo aquilo que nos atrapalha, que o Senhor retire de nós todo bloqueio, tudo aquilo que nos impede de ter uma boa comunhão com o Senhor. E que nessa noite nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos, porque nós acreditamos que é impossível te encontrar com o coração aberto e continuar do mesmo jeito. Nós te agradecemos, Jesus. Amém. Igreja, hoje eu quero falar sobre um assunto chamado intercessão. E o tema dessa palavra, o título dessa mensagem, é Intercessão Milagrosa. Nós acabamos de orar, e antes de orar nós lemos sobre a história de um centurião, de um oficial romano, que necessitou de uma intercessão para falar com Jesus, e fez uma intercessão para curar o seu servo. Conta-se uma história de que certa vez uma mulher teve seu filho apreendido pelo exército romano, porque ele havia cometido um ato ilícito. Então essa mulher pediu um tempo com o rei, para que ela pudesse interceder pelo seu filho. Quando foi marcado esse tempo com o rei, antes mesmo dela falar alguma coisa, o rei foi de encontro a ela e disse o seguinte: olha, é a segunda vez que o seu filho comete o mesmo ato ilícito, e a justiça determina que nestes casos ele seja condenado à morte. Então aquela mãe disse: Senhor, eu não vim aqui buscar por justiça, mas eu vim buscar misericórdia. Eu vim te pedir misericórdia. E aquele rei, olhando para aquela mãe, diz o seguinte: mulher, o seu filho não merece misericórdia. E imediatamente aquela mãe diz: Senhor, se ele merecesse, não seria misericórdia. E misericórdia é tudo que eu estou te pedindo. Aquele rei, ele ficou maravilhado com a intercessão ativa daquela mulher. E ele disse para ela: olha, eu vou conceder o seu desejo, tudo bem, eu vou estender misericórdia sobre o seu filho. Eu não sei se na sua caminhada cristã, alguma vez, alguém já te procurou para que você pudesse fazer uma intercessão por essa pessoa. Eu não sei se alguma vez, algum amigo, algum familiar, algum colega de trabalho, te procurou para que você pudesse orar pela vida dele, por alguma situação específica. Ou às vezes, assim como essa mulher, ninguém te procurou, mas você sabia da situação que aquela pessoa estava, e decidiu ir até o rei, para interceder pela vida daquela pessoa. Nós que somos cristãos, devemos ter em mente que a oração é o nosso combustível. É a oração que faz o nosso motor funcionar. Mas não apenas a oração para nossas próprias vidas. Não a oração apenas para o meu benefício próprio, mas também a intercessão. A oração em que eu olho para a vida do meu irmão e eu coloco ele diante de Jesus. A oração em que eu olho para a minha cidade e eu coloco as minhas petições e as minhas causas e as causas da minha cidade diante de Jesus. A oração em que eu não consigo ver alguém que pertence à minha igreja passar por dificuldade ou necessidade e ficar calado diante de Jesus. Aquela oração que o nosso coração arde por não conseguir ver o nosso irmão passar por uma situação difícil, onde nós com as nossas próprias mãos não podemos fazer nada. Então a única coisa que nos resta é interceder e recorrer ao nosso Rei. Essa é a oração que eu quero falar com vocês nessa noite. E essa é a oração que deve estar no nosso DNA. Nessa noite eu quero que realmente o Espírito Santo acenda aos nossos corações uma vontade pela oração, uma vontade em encontrar Jesus e colocar diante dele todos aqueles que a gente ama, os nossos pastores, a nossa igreja,
os nossos líderes, os nossos irmãos, o nosso país, o poder executivo, o legislativo, o judiciário, os poderosos, os miseráveis, os enfermos, aqueles que não têm condição de andar com as próprias pernas. O que eu desejo é que o Espírito Santo realmente coloque em nosso coração o desejo e a importância de orarmos uns pelos outros. Charles Spurgeon dizia que se na Bíblia não houvesse nenhum exemplo de súplica de intercessão, se Cristo não tivesse deixado registrado que era a sua vontade que orássemos pelos outros, e mesmo que não soubéssemos que era a prática de Cristo interceder, ainda assim, o próprio espírito de nossa santa religião nos constrangeria a suplicar pelos outros. Ou você sobe para o seu quarto e na face e na presença de Deus, não pensa em ninguém além de você mesmo. Certamente, se você faz isso, o amor de Cristo não pode estar em você, pois o Espírito de Cristo não é egoísta. Irmãos, eu tenho certeza que no seu momento de oração, por vezes, Jesus já lançou ao seu coração ou à sua mente nome de pessoas, situações específicas. Às vezes não uma pessoa em específico, mas uma entidade, uma igreja, uma organização. Por vezes quando a gente vai orar, o nosso coração é inundado por um desejo de orar por alguém, de interceder por alguém. Porque o Espírito de Deus, ele não é egoísta, mas ele é generoso. E é por isso que a intercessão deve estar em nossos corações. Nesse texto que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 7, nós conseguimos enxergar dois tipos de intercessões. E nós vamos denominar essas intercessões, primeiramente, como a intercessão religiosa e, segundo, a intercessão milagrosa. Por óbvio, nós, como cristãos, escolheremos a intercessão milagrosa. Mas nós também temos que ter ciência dos pontos que nos levam a uma intercessão religiosa, para que a gente não cometa esse equívoco diante do nosso Rei. Amém? O texto em Lucas capítulo 7 nos conta a história desse centurião que tinha um amado servo. E esse amado servo dele estava à beira da morte, acometido por uma doença. E aquele centurião encontrou alguns anciãos judeus para que eles pudessem interceder até Jesus, para que Jesus pudesse ir até a sua casa e curar o seu servo. E o que nós vemos no versículo 4 e no versículo 5 são pontos que nós podemos colocar como dois pontos que nos demonstram quando nós estamos fazendo uma intercessão religiosa. No verso 4, a Bíblia nos diz que quando os judeus eles chegaram até a presença de Cristo, eles suplicaram para que Jesus fosse até a casa do centurião. E enquanto eles estavam suplicando, eles disseram: Senhor, ele é digno de que o Senhor faça isso. Eles colocaram diante daquele centurião dignidade, merecimento de receber a bondade de Deus. E aí eles dizem o porquê que ele é digno. E no verso 4 eles dizem: olha, ele é digno porque ele é amigo do nosso povo. E nós sabemos que os judeus, os descendentes de Abraão, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, tinha muita ciência de que eles eram o povo escolhido por Deus. A questão é que, por ser o povo escolhido por Deus, os judeus acreditavam piamente de que eles haviam um mérito, de que havia um merecimento sobre eles. E a gente percebe isso quando aqueles anciãos dizem para Jesus: olha, ele merece que o Senhor vá até a casa dele, porque ele é nosso amigo, e como nós merecemos, então, por ele ser nosso amigo, ele também merece. E aí nós incorremos no primeiro erro de uma intercessão que tem um cunho religioso, que é quando nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu sou seu filho, o Senhor é bom, então se eu estou pedindo,
eu tenho que receber. E eu não estou dizendo, irmãos, que nós não vamos aproveitar de coisas boas ou que nós não devemos pedir. Nós não só podemos pedir e nós não só podemos usufruir das coisas boas, como nós devemos. Mas a distinção é quando nós acreditamos que temos um merecimento nessas coisas boas. E de quando nós entendemos que até o favor de Deus é favor de Deus. Os judeus entendiam que eles mereciam a glória e as bênçãos de Deus, porque eles eram descendência de Abraão. E o erro que nós não podemos cometer quando nós fazemos uma intercessão é acreditar que nós merecemos, ou a pessoa que nós estamos orando por ela merece, porque nós somos filhos de Deus. Porque mesmo sendo filho de Deus, as bênçãos que nós recebemos não é por merecimento, mas é pela bondade dEle. Não há merecimento que possa nos levar a uma bênção de Deus. Como eu disse, nós devemos buscar a bondade de Deus. Nós devemos, em orações e em súplicas, pedir a Deus. O que nós não devemos é confundir a bondade de Deus com o merecimento por sermos filhos. Porque, irmãos, nós não merecíamos ser filhos. E essa é a questão. Não existe merecimento. Nós somos filhos e fomos reconciliados pelo sangue de Cristo, que pela sua graça e pelo seu favor decidiu morrer por nós. Não existia um direito onde Jesus deveria descer e cumprir, porque nós merecíamos, mas existia uma bondade, onde Ele decidiu se destituir da sua glória, vir como um homem, sofrer o que Ele sofreu e morrer naquela cruz, para que aí sim, nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Então, o primeiro ponto dentro da intercessão religiosa que nós não devemos cometer é colocar a bondade de Deus condicionada a um merecimento por sermos filhos de Deus. Deus é bom, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias. Às vezes nós podemos olhar para algumas coisas e circunstâncias e não ver bondade, mas isso não tira a bondade de Deus, porque Ele continua sendo bom. E há um erro, um equívoco e um perigo em colocarmos Deus dentro dessa caixa, porque isso pode nos levar a uma incredulidade, ou então uma dúvida se realmente Deus é bom ou não. A minha esposa me contou que certa vez estava conversando com um homem que se denominava ateu, e ela perguntou para esse homem o que fez com que ele duvidasse da existência de um Deus. E ele contou para ela que em certo momento de sua vida, tanto o seu irmão quanto a sua avó, concomitantemente, no mesmo tempo, eles foram acometidos por um problema de saúde. E ele, como um cristão deveria fazer, orou incessantemente pela cura do seu irmão e da sua avó. Mas infelizmente, a cura dos seus familiares não ocorreu. E segundo ele, esse foi o motivo de sua incredulidade. Ora, no raciocínio dele, se Deus é bom e se eu sou filho de Deus, por que Ele não faz o que eu estou pedindo? Então, para mim, só existe uma conclusão: Ele não existe. Mas o que nós entendemos é que a bondade de Deus não está vinculada ao que nós vemos. Como a música diz, nós não caminhamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E nós cremos na bondade de Deus, independente de qualquer circunstância. E o segundo ponto que nós aprendemos para não praticarmos e incorrermos em uma intercessão religiosa é que no verso 5, além dos judeus dizerem que aquele homem era digno por ser amigo deles, eles dizem o seguinte: olha, além de ser nosso amigo, além de ser amigo do nosso povo, Jesus, o senhor não sabe, esse cara construiu a nossa sinagoga. Ele, com o dinheiro dele, com os recursos dele, construiu a nossa igreja. Olha quão boa obra esse homem fez. Se ele não for digno, quem vai ser? E esse é um erro que nós incorremos muito nele. Porque às vezes quando nós oramos por alguém que nós amamos muito, nós tendemos a dizer: Jesus, essa pessoa não merece isso. Eu me lembro que antes de pertencer à Igreja Batista do Amor,
eu e minha esposa, nós congregávamos em outra igreja. E nós fomos surpreendidos um dia com uma triste notícia de que o nosso pastor estava com um câncer muito raro. E nós fizemos tudo o que nós podíamos, naturalmente e espiritualmente também. Nós oramos incessantemente pela vida do nosso pastor. Mas o que eu me lembro é que as palavras que mais saíam da nossa boca eram: Deus, ele não merece isso. Deus, ele é um homem tão bom. Ele dedicou sua vida pela igreja. Ele fez tudo pela sua obra. Tudo o que ele fez pela sua palavra e pelas suas ovelhas. Ele não merece. E eu quero te dizer, irmãos, que a nossa condição de dignidade não está nas nossas boas obras. E quando nós intercedemos, olhando os bons frutos de alguém, nós estamos deixando de olhar para quem realmente importa, que é para a pessoa de Cristo. Eu quero te dizer, quando nós intercedemos, não importa se o irmão construiu uma igreja com os próprios braços, ou se ele é um mentiroso, porque as obras praticadas por nós não anulam a bondade de Deus. Quando você ora por alguém, irmão, essa pessoa não precisa de ter boas obras não, porque senão a gente vai se limitar a orar porque a gente acha que é justo. Mas a justiça não vem dos nossos próprios braços. A justiça foi feita na cruz, com a morte e a ressurreição de Cristo. Então eu quero te dizer que todos aqueles que estão vivos e respiram, têm a esperança, e por todos esses nós podemos orar, independente do relatório, independente da capivara, se ele cometeu inúmeros crimes ou não, se ele conhecer Jesus e se o coração dele foi inundado por Cristo, essa pessoa pode ser transformada, essa pessoa pode ser salva. Não existe, irmãos, nenhum pecado que Jesus não possa perdoar, ou que ele já não tenha perdoado na cruz. Não existe um homem maldoso nesse mundo que vai chegar diante de Jesus, Jesus vai dizer: você não, você eu não perdoo. Não existe. E é por isso que nós devemos ter essa paixão e esse arder em nosso coração por orar pelo nosso próximo, porque nós não sabemos e nem devemos saber sobre as obras das pessoas, porque o que importa é a obra de Deus. E se a obra de Deus alcança essa pessoa, eu quero te dizer, aí sim, essa pessoa alcança, não o merecimento, mas o favor devido de Deus. Quando nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, aí sim, nós entendemos que nós estamos prontos para receber o favor e a bondade de Deus. Amém? Creio que já falamos muito sobre a intercessão religiosa, e é por isso que agora eu quero passar para a intercessão milagrosa. Assim como nós aprendemos com esses anciãos judeus de Lucas capítulo 7, nós também aprendemos com aquele oficial romano, com aquele centurião, os caminhos que nós devemos seguir para que nós possamos alcançar uma intercessão milagrosa. Há uma distinção e uma discrepância enorme entre a intercessão feita pelos judeus, por aqueles judeus, e a intercessão feita pelo oficial romano. A primeira coisa que nós devemos observar é que antes de Jesus chegar até a casa daquele oficial, ele mandou novas pessoas para irem falar com Jesus. Dessa vez ele mandou alguns amigos. E a mensagem desses amigos para Cristo, antes que Cristo chegasse na casa do centurião, foi a seguinte: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Mas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. A discrepância, irmãos, é que os judeus acreditavam piamente que deveriam convencer aquele Jesus sobre a dignidade daquele homem. Mas aquele homem, diferente dos judeus, ele se apegou em uma coisa: eu não preciso e nem devo tentar convencer Jesus sobre a minha dignidade, porque ela não existe.
mas a minha esperança tem que estar na bondade dele. E o que ele diz é: Jesus, nem entra na minha casa não, eu não sou digno nem para te receber. Aliás, eu não me achei digno nem para ir falar com o Senhor, nem para olhar nos seus olhos. Eu não vi dignidade em mim comparado a você, mas uma coisa eu vi em você, Jesus: o seu poder transcende o meu. Eu recebo ordens e eu dou ordens, mas eu entendi que a sua autoridade é maior do que a minha, e mesmo não tendo dignidade, eu acredito que se você mandar uma palavra, o meu servo pode ser curado. E esse é o ponto principal de uma intercessão milagrosa. Quando nós olhamos para Cristo e dizemos: Jesus, nós sabemos que a nossa única esperança é a sua bondade. Nós sabemos que a nossa única esperança é o seu favor. Nós sabemos que se fosse por nós mesmos, nem olhar para o Senhor nós conseguiríamos. Mas nós temos uma convicção de que o Senhor nos escolheu e de que o Senhor pode fazer de acordo com a sua vontade. Parafraseando Hernanes Dias Lopes, ele diz o seguinte sobre esse centurião: que ao ouvir que Jesus estava caminhando rumo ao seu lar, aliás, já bem próximo, o oficial romano sentiu-se esmagado pelo senso de sua indignidade pessoal. Depois de tudo, quem é ele comparado com esse ser excelso, encarnação corporal da majestosa autoridade, do poder infinito e do amor condescendente, amor que penetra todo o abismo e vence qualquer obstáculo de raça, nacionalidade, classe e cultura? Quem é ele para fazer com que esse bondoso mestre pratique um ato que poderia pô-lo em conflito com o costume tradicional do seu próprio povo, segundo o qual um judeu não entra na casa de um gentio para não se contaminar? É evidente que esse homem está cheio de um senso de indignidade pessoal. Ele está profundamente convicto de sua própria insignificância em comparação a Jesus. Mas ele cria e ele entendia que bastava Jesus dizer uma palavra e a cura seria completa. O que nós olhamos, o que nós entendemos, é que esse centurião disse para Jesus o seguinte: eu não preciso te ver, eu não preciso nem da sua presença, eu acredito que se você pensar, o meu servo vai ser curado. E é isso que eu comecei dizendo essa noite: há poder na intercessão, irmãos, porque a Bíblia diz que aquele homem, ele foi imediatamente curado. Ele não precisou de fazer mais nada, os servos daquele oficial não precisaram de voltar, e no caminho ele foi curado, como em outras vezes aconteceu. A Bíblia nos diz que imediatamente ele já estava curado. Quando nós oramos e intercedemos com o coração correto, olhando para a graça, bondade e poder de Deus, irmãos, nós podemos estar diante de um milagre, porque o poder de Deus está disponível para nós. A graça de Deus, a face de Jesus está disponível para nós. E quando nós encontramos com Ele, o que importa é a fé que está em nosso coração. O que importa é dizer para Ele: eu não vi nada, Jesus, mas a única coisa que eu tenho uma certeza é de que o Senhor pode fazer. O texto nos diz ainda que quando Jesus ouviu aquelas palavras daquele homem, ele admirou-se. E os evangelhos nos demonstram apenas duas vezes, em que Jesus se admirou. A primeira vez que Jesus se admirou foi em Marcos capítulo 6, versículo 6, onde ele se admirou com a incredulidade de Nazaré, onde ele se admirou com a incredulidade de Israel. Mas a segunda vez em que Jesus se admirou foi diante da fé desse homem, foi diante da convicção desse homem, que era gentio, que não tinha um currículo, que não tinha uma descendência, mas que tinha uma fé em Jesus. E assim devemos ser nós. Eu não sei você, mas eu, Carlos, não sou descendente de judeu. Eu sou um gentio.
mas através da fé em Cristo, eu me tornei povo de Deus. Nós nos tornamos povo de Deus. E é isso que nos leva a recebermos a bondade e o poder e a glória manifesta de Cristo. Quando nós entendemos que foi pelo seu sangue que nós ganhamos uma condição. Spurgeon dizia que não há nada que pela graça de Deus possa ser o melhor meio de nos unir um ao outro do que a oração constante uns pelos outros. Você não pode abrigar inimizade em sua alma contra o seu irmão depois de aprender a orar por ele. A intercessão, ela não apenas salva através da graça de Deus, ela não apenas cura, ela não apenas direciona, mas ela nos une. A intercessão, ela une o nosso corpo, nos une como igreja. Porque se eu tenho um problema com meu irmão, e eu coloco ele em oração, não há como, através do amor e do derramamento de Deus em meu coração, continuar tendo um problema com o meu irmão. Porque dificilmente você vai conseguir odiar ou ter um problema com aquele a quem Deus ama. Mas nós só conseguimos entender isso quando nós colocamos isso em oração. E é por isso que Spurgeon diz que a intercessão e a oração é o meio de manter a nossa igreja e o nosso corpo unido. Então eu quero dizer, meu irmão, que se você estiver orando, se os ouvidos de Deus, ou os ouvidos do nosso Rei, estiverem voltados para você, os olhos dele estiverem voltados para você, por favor, use da sua influência como filho, use das suas palavras, e lembre-se de mim, lembre-se da nossa igreja, lembre-se dos nossos pastores, lembre-se dos seus amigos. Quando nós vemos pessoas intercedendo por outras, fazendo a padrinhagem, o patrocínio, o network diante do mundo, na política, nas empresas, às vezes é motivo de raiva para a gente. Porque a gente olha para aquilo e fala, essa pessoa só está aí porque ela conhece alguém que pediu e que colocou ela aí. Mas eu quero te dizer que quando se trata da intercessão, quando se trata do poder divino, use e abuse da sua influência diante de Deus. Use e abuse, peça pelo seu irmão, peça para que Jesus coloque ele onde você deseja que coloque, peça para que Jesus dê um direcionamento, que ele cure, que ele salve. Se há alguém na sua família com problema de saúde, com problema financeiro, ou se há um amigo seu que ainda não conhece a Cristo, e o seu desejo é ver esse amigo salvo, ore por ele, coloque diante do Rei as suas petições, enquanto o Rei está com os ouvidos voltados para você, porque eu quero te dizer, Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, e Ele está te amando. O apóstolo Tiago diz, em sua carta, no capítulo 5, versículo 16, portanto, confessem seus pecados, uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e orem uns pelos outros, para que vocês possam ser curados. E nesse ponto, Tiago não está dizendo que a nossa oração é eficaz, porque nós oramos bem, porque você é um mestre, porque você é um doutor, porque você tem uma boa dicção, porque você tem uma boa oratória. Tiago está dizendo que a oração é eficaz, porque nós somos justos, e nós somos justos, porque nós somos justificados por Cristo. E eu quero te dizer, se você foi justificado por Cristo, a sua oração é eficaz. Então não tenha vergonha de orar, não tenha medo de orar, porque Jesus não está olhando para a forma com que você ora, muito menos para as palavras cultas que você diz, ou então para o seu diploma,
O que Jesus está olhando, o que Deus está olhando é para o sangue de Cristo que está em cima de você, que está sobre você. E é por isso que Tiago diz que a oração do justo, ela é eficaz. Não existe condição para a oração ser aceita, a não ser a condição de sermos justificados por Jesus. Então, meus irmãos, não tenha receio de orar, seja em público, seja em particular. Se as pessoas te julgam, eu quero te dizer, Cristo não está te julgando, Ele não te julgou, pelo contrário, Ele te absolveu. E Ele está te ouvindo, porque por causa dEle, a sua oração, ela é eficaz. E eu quero te lembrar, que há mais de 2000 anos atrás, houve uma pessoa que orou por você. Há mais de 2000 anos atrás, houve um intercessor, do Artus, da Rebeca, do João. Houve um intercessor que antes mesmo de você pensar em nascer, ou esse país pensar em existir, já estava orando por você. A Bíblia nos diz que em sua oração sacerdotal, Jesus disse o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, intermédio da sua palavra. Irmãos, Jesus não estava orando apenas por aqueles discípulos, mas por todos aqueles que viessem a crer nele através da palavra de Deus. Quantos aqui creem em Jesus através da palavra de Deus? Eu quero te dizer, Jesus estava intercedendo por você. Jesus estava dizendo: Pai, não tire eles do mundo não, mas proteja eles do mundo. Eu quero que eles sejam santificados, assim como eu me santifiquei. Havia um intercessor que estava orando por mim e por você, antes que a gente pudesse imaginar. E é por isso que esse é o nosso papel, de intercessor pelos nossos irmãos. Isso não é um ministério da igreja, isso não é para algumas pessoas, isso é para todos nós que somos cristãos. Então, que o Espírito Santo te encoraja a realmente orar, e ter uma vida de oração, por você, mas pela igreja, por você, mas também pelo mundo, por você e pelo seu país, mas pelos outros países. Assim como essa oração de Jesus, eu quero dizer que a nossa intercessão, com base na nossa fé em Cristo, ela pode produzir efeitos eternos. Na eternidade, meu irmão, você pode encontrar com alguém que você orou para que Jesus salvasse ele. Você pode colocar alguém nas orações e dizer: Jesus, por favor, salve esse amigo meu. E na eternidade você se encontrar com esse amigo. Não pela nossa força, mas pela graça e o poder de Deus. As nossas orações não são apenas para o agora, mas para a eternidade. Concluindo, existe um ditado que diz que peixe nada, pássaro voa e crente ora. O nosso ofício é orar. Nós nascemos para orar. Nós nascemos para nos relacionar com Deus. É por isso que Deus, todas as tardes, se encontrava com Adão. Pelo relacionamento. E esse é o nosso ofício, orar. Mas eu quero te lembrar que, por óbvio, a nossa oração não pode ser olhando para nós. Mas a nossa oração deve ser com os olhos voltados para Cristo. Com a certeza de que aquele que fez, continua fazendo. De que aquele que é bom, continua sendo bom. E de que não há bondade em nós. De que não há nada que nós possamos fazer para que nós consigamos atingir a bondade de Deus. Como Calvino dizia, tudo aquilo que você vê de bom em mim é Cristo. O que você vê de mal sou eu mesmo. Que nós possamos nos lembrar, assim como o pastor Ronald disse em sua pregação, que nós só produzimos bons frutos porque nós estamos ligados a uma figueira que é boa. Não há como nós produzirmos bons frutos se nós não estivermos ligados nele.
Então, meus irmãos, a sua oração, ela não só pode, como ela é eficaz, através da justificação de Cristo. Você não só pode, como você deve orar por bênçãos sobre a sua vida, mas não só sobre a sua, como a dos seus irmãos, sobre a igreja. Você não só pode, como você tem que ter a certeza de que Jesus está disponível para realizar essas bênçãos, nos salvar, nos curar, nos dar direcionamento. Cristo está disponível para fazer aquilo que nós estamos buscando com um coração humilhado, contrito, olhando para Ele dizendo: Jesus, eu reconheço que se fosse por mim eu não conseguiria, mas a autoridade em você é muito maior do que a minha. Por fim, eu quero te lembrar que antes de Jesus cumprir qualquer tarefa, antes de Ele cumprir seu ministério, antes de Ele tomar uma decisão, Ele sempre se retirava para orar. Então, se Ele, sendo homem e Deus, tinha a necessidade de orar todos os dias, quem dirá a nós? Nós não podemos nos dar o luxo de não orar por nós ou por aqueles que nós amamos, porque Cristo, Ele também não orava sozinho, mas Ele chamava os seus amigos para vigiar com Ele, orar com Ele. Eu quero te encorajar a orar pelos seus amigos, pela sua família, pela nossa igreja. Eu quero te lembrar que Ele está disponível para nós. Eu queria, por gentileza, caso você puder, te convidar a ficar de pé. Eu também queria te convidar, caso você possa, fechar os seus olhos. Mas não feche seus olhos apenas por fechar, não. Eu tenho certeza de que Jesus colocou alguém em seu coração ou em sua mente. Se não alguém, alguma causa. Se não alguma causa, alguma igreja. Se não alguma igreja, algum poder, alguma organização. Mas eu sei que o Espírito Santo colocou dentro de você e te lembrou de algo para que você possa orar. E diante desse direcionamento, eu quero te convidar realmente a orar, a entrar na sala do Rei com a sua petição, a entrar na sala do Rei com a sua intercessão. Que nós possamos olhar para o Rei e falar: olha, nós não estamos aqui para pedir justiça, nós estamos aqui pela sua misericórdia, nós estamos aqui pela sua bondade. E que nesse momento você possa orar para que a bondade e o amor de Deus seja derramado sobre essa pessoa, para que a graça de Cristo alcance aquele que está na sua mente ou no seu coração. Pai, o que nós oramos é para que o Senhor possa alcançar aqueles que estão perdidos. Jesus, a nossa oração é para que nós possamos conseguir amar como o Senhor amou, que a sua graça esteja sobre nós, para que a gente consiga olhar para o próximo e desejar a sua salvação como o Senhor desejou, que o seu amor e o seu poder possam estar sobre nós, para que em nome de Jesus nós possamos nos importar com o nosso próximo. Oh Deus, demonstra a sua glória. Nós não nos movemos porque nós vemos, mas se o Senhor quiser nos mostrar, se o Senhor quiser aparecer, nós estamos aqui para te ver. Pai, nós não nos movemos porque nós te ouvimos audivelmente, mas se o Senhor quiser falar, nós estamos aqui para te escutar. Pai, derrame sobre nós as suas palavras, que o nosso coração possa ser cheio do seu amor, o amor que conquistou o mundo, o amor que venceu a morte. Oh Pai, que os nossos corações possam estar conectados ao Senhor, desejando que a sua bondade alcance a todos. Jesus, alcance essa pessoa que nós tanto amamos. Deus, salve aquele que nós desejamos que te conheça. Ó Jesus, nos usa como amigos para levar a sua palavra, a sua verdade e a sua bondade para quem ainda não te conhece. Pai, que o Senhor possa estar presente nos hospitais. Pai, que o Senhor possa estar presente nos centros de tratamento intensivo. Ó Jesus, que aqueles que não veem mais esperança, eles possam ver a esperança em você.
Jesus, que nós não saiamos de lugar algum antes de ver a Sua glória, antes de sentir o Teu poder. Abra o nosso coração para que a presença do Seu Espírito possa se fazer viva, eficaz, e que nós possamos ter uma certeza que a nossa oração, ela é eficaz, porque o Senhor nos justificou. Sempre, Jesus, que nós abrimos a nossa boca, que seja para Te louvar, que seja para Te adorar, e que a Sua glória seja manifesta em nossas vidas. Que as pessoas possam olhar para todos aqueles da Batista do Amor, que as pessoas possam olhar para todos aqueles filhos de Deus, e elas possam ver que a bondade do Senhor ainda está sobre nós, que a graça do Senhor ainda está sobre nós, que as pessoas possam ser salvas pelo simples fato de nos verem sendo santificados e salvos pelo Senhor. Deus, nós acreditamos que o Senhor é o mesmo, nós acreditamos que o Senhor fez e que o Senhor continua fazendo, e nós Te agradecemos pelo Seu sangue, pelas Suas pisaduras. Nós Te agradecemos, Jesus, pelo Seu amor.